Olá, alunos do curso de comissários de voo e candidatos ao exame da ANAC para comissários de voo. Sou o professor Hélio e esta é mais uma das aulas de apoio para o estudo das disciplinas do exame da ANAC para comissários de voo. Esta particularmente tratando de conhecimentos básicos de aeronaves, que faz parte do bloco 4, conhecido como CGA, Conhecimentos Gerais de Aeronaves. O programa da ANAC, a grade curricular prevista para o exame, tem na parte técnica as disciplinas de conhecimentos básicos sobre aeronaves, navegação aérea e meteorologia. Então, hoje, nessa aula, nós falaremos um pouco sobre conhecimentos básicos de aeronave. Não será suficiente para ver toda a matéria, tem outros vídeos, tá? Os vídeos têm duração máxima de 15 minutos e eu procuro fazer de forma que o áudio também seja útil para o estudo. Então, se você não puder assistir, pode utilizar só o áudio e estudar enquanto dirige, enquanto corre, enquanto pedala, enquanto espera um ônibus, enquanto viaja. São gravações curtas, né, até 15 minutos, até mesmo para tornar mais prático e poder ser estudadas aí quando conveniente. Então vamos ao nosso assunto. Para quem está assistindo o vídeo aí, essa é a minha copiloto que se apresenta aí. Talvez ela apareça para ajudar em alguns vídeos. Nosso objetivo aqui é que ao final da disciplina o aluno tenha condições de classificar uma aeronave e conhecer suas partes principais, bem como entender os princípios básicos da teoria de voo, podendo assim melhor colaborar como membro da tripulação no exercício de suas funções. Nosso roteiro foi simplificado aqui em 6 tópicos, mas que abrangem todos os tópicos previstos no manual. Veremos o conceito de aeronave, classificação das aeronaves, as superfícies de comando, dentro dessa classificação da aeronave, as partes da aeronave, né? Sua classificação conforme as suas partes, aerodinâmica e teoria de voo, principais manobras, que é um assunto interessante até para conhecimento geral, aí enquanto estão fazendo o curso, e o voo em alta velocidade, do qual nós falaremos rapidamente. Eu vou procurar enfatizar nessas aulas coisas que não estão na apostila, né, como dicas do que costuma confundir, o que é que cai mais nos exames, tá? Então, coisas que normalmente não se coloca aí numa apostila, mas o estudo da apostila não é dispensado. Essas aulas, esse conjunto de aulas, não substituem o estudo, ok? É um reforço, é um auxílio, é um apoio. Nós classificamos a aeronave aí pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, que diz no seu artigo 106 que considera-se a aeronave todo aparelho manobrável em voo que possa sustentar-se e circular no espaço aéreo mediante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas. Não é necessário decorar essa definição, mas conhecer as principais partes. Conhecendo as principais partes, o que é importante aí, a gente acaba falando a definição toda. Mas é importante aí saber que é um aparelho manobrável e que possa sustentar-se mediante reações aerodinâmicas e tenha capacidade de transporte. Em regulamentação da aviação civil, o sistema de aviação civil, nós vamos aprender que as aeronaves podem ser divididas em duas categorias. Aqui também se divide em 2 categorias, mas as nossas categorias de CBA são baseadas nas reações aerodinâmicas. Nós podemos classificar as aeronaves em aeróstatos e aerodinos. Os nomes são parecidos, mas têm um significado totalmente diferente. Aeróstatos, a palavra status, quer dizer estático, parado. O aeróstato não necessita do movimento para ter essas reações aerodinâmicas que fazem com que ele
se sustente no espaço aéreo. O aeródino necessita de dino, movimento dinâmico. O movimento é que gera a sustentação. Então vamos lá, os aeróstatos são os balões e dirigíveis, são os mais leves que o ar. Eles se sustentam segundo o princípio de Arquimedes. O princípio de Arquimedes diz que todo o corpo mergulhado num fluido recebe um empuxo de baixo para cima igual ao peso do fluido deslocado. Então um balão, quando mergulhado, quando imerso no ar, na atmosfera, desloca uma quantidade de ar. Essa quantidade de ar tem um peso e esse ar em torno do balão oferece uma força de baixo para cima igual ao peso do ar deslocado. Como esse balão é mais leve que o ar, essa força vai ser suficiente para se contrapor ao peso e manter essa aeronave no ar. Já o aeródino são os mais pesados que o ar, são as aeronaves, os aviões que precisam de velocidade para ter a força de sustentação. O ar se deslocando em torno das asas se desloca em velocidades diferentes devido ao formato da asa. E, segundo o princípio de Bernoulli, quando um fluido se desloca em maior velocidade, ele perde pressão estática. Maior velocidade, menor pressão estática. Menor velocidade, maior pressão estática. A asa é desenhada de forma que o ar se desloca em maior velocidade na parte superior e menor velocidade na parte inferior. Com isso, nós temos uma diferença de pressão que, acumulada em toda a superfície da asa, produz uma força que é inicialmente maior que o peso e no voo nivelado se torna igual ao peso, de forma que a aeronave possa sustentar-se no ar. Então lembrem-se, aeróstatos são os balões e dirigíveis mais leves que o ar. Se sustentam segundo o princípio de Arquimedes. Aeródinos são os aviões, helicópteros, girocópteros, planadores, mais pesados que o ar, que se sustentam pelo princípio de Bernoulli. Eu falei em helicópteros e alguém pode pensar, mas o helicóptero pode parar no ar. Então ele seria um aeróstato. O helicóptero pode pairar, no entanto, para realizar essa proeza, o seu rotor principal se mantém em movimento. A sustentação é gerada nas pás do rotor principal, que são as asas rotativas do helicóptero. Elas têm que se manter em movimento. Se nós pararmos o rotor principal do helicóptero, ele também não pode sustentar-se. Da mesma forma que um avião, se for parado, também não vai poder sustentar-se. Ok? Esta é a primeira parte, aeronaves, né? E nós vamos ver agora as partes de um aeródino, de um avião. As partes do avião nós devemos conhecer e devemos conhecer também como se classifica uma aeronave de acordo com essas partes. Então a primeira parte aqui é a fuselagem. A fuselagem é o corpo do avião, é a parte estrutural que sustenta as demais partes e equipamentos, e é aquela parte que pode transportar as pessoas ou coisas. Nós classificamos a aeronave segundo a fuselagem pela estrutura dessa fuselagem. Então existem 3 tipos. Tubular é uma estrutura de tubos, é uma treliça formada por tubos de um material resistente que suporta as forças que atuam nessa aeronave quando em voo. Ela é revestida com um material que não precisa ser necessariamente rígido, porque a força estrutural é suportada pelos tubos. Normalmente, essa estrutura é usada em aviões pequenos, eram os primeiros aviões, nos aviões mais antigos. A estrutura monocoque é uma estrutura formada por cavernas e um revestimento mais rígido. O revestimento também suporta as forças estruturais. Cavernas e revestimento, estrutura monocoque. Semi-monocoque já é uma estrutura que tem cavernas, revestimento, mas ela tem longarinas, tem barras que unem essas cavernas. Como é que nós vamos guardar isso na hora da prova? Semi, tracinho, monocoque. A gente vai lembrar que esse tracinho
se refere às longarinas. Então, o nome que é maior, semi-monocoque, é o que tem mais partes. Cavernas, longarinas e o revestimento. Parte da fuselagem é tranquila. É só a estrutura. Tubular, monocoque, semi-monocoque. A empenagem é a cauda da aeronave. Como é que a gente vai lembrar que esse nome é empenagem? A gente lembra de uma flecha que atrás tem as penas, que servem para equilibrar a trajetória, o voo da flecha. Mesma coisa na aeronave. Nós temos ali o que faria o papel das penas, são essas superfícies vertical e horizontal, que servem para estabilizar o voo da aeronave e para que ela possa ser manobrável e possa circular. Tá? Ela, para efeito de conteúdo da ANAC, aí que nós precisamos saber, é composta de superfície horizontal e superfície vertical. Mais tarde nós vamos ver que nessas superfícies estão outras superfícies móveis que vão proporcionar o controle desta aeronave. Mas por enquanto só precisamos saber disso. E nós vamos aí para o trem de pouso. Trem de pouso. Trem de pouso é o conjunto de rodas ou outros dispositivos, pode ser esquis, flutuadores, que sustentam a aeronave no solo e permitem que ela seja manobrável em solo. Suportam o impacto do pouso, normalmente em duas partes mais robustas, que são os trens principais. Tem mais uma terceira parte que dá o equilíbrio, que é a bequilha. Pode ser um conjunto de trens principais e um conjunto de bequilhas. E nós vamos classificar o trem de pouso conforme diversos critérios. Um deles é a superfície para a qual ele está projetado. Um trem de pouso projetado para superfícies sólidas, como asfalto, concreto, terra, grama, é um trem de pouso de uma aeronave terrestre ou um litoplano. Uma aeronave que tem um trem de pouso projetado para pouso em superfície líquida, rios, lagos, mar, é um hidroplano. E uma aeronave que tem uma estrutura montada de forma que ela possa pousar tanto em superfície sólida quanto líquida é um hidroavião. Não confunda, desculpe, é um avião anfíbio, uma aeronave anfíbia. Já ia causar confusão. Que pode pousar nos dois, anfíbio. Que pode pousar só na superfície líquida, hidroplano, hidroavião. Não confundir esses dois conceitos, tá? Nos dois, anfíbio. O trem de pouso também classifica a aeronave de acordo com o seu recolhimento. A aeronave que não recolhe o trem é uma aeronave de trem fixo. A aeronave que recolhe o trem pode ser trem retrátil ou escamoteável. Se o trem não recolhe totalmente, retrátil. Só recolhe, retrátil. Se ele recolhe e esconde, escamoteável. Então, aquelas aeronaves, a maioria dos aviões comerciais, tem o trem escamoteável. Depois que está recolhido, nós praticamente não vemos. O trem é recolhido para reduzir o arrasto em voo. As aeronaves que voam em baixas velocidades, esse arrasto também é baixo, então não há necessidade de se recolher o trem. Vai nos trazer poucas vantagens montar um sistema de recolhimento. O que confunde, né? O que o aluno costuma esquecer é esse retrátil com o escamoteável. Lembre, escamoteável esconde. Nós vemos aí que temos o trem de pouso com 3 conjuntos de rodas, um conjunto menor que serve para dar controlabilidade na aeronave em solo, é a bequilha. Se a bequilha estiver na frente, o CG da aeronave estiver à frente, essa bequilha tem que estar à frente, nós dizemos que o trem de pouso é tipo triciclo. Se a bequilha estiver atrás, nós dizemos que esse trem de pouso é do tipo convencional. Tá? Então aí classificamos trem de pouso conforme posicionamento da bequilha, conforme a superfície de pouso e conforme o recolhimento. Tá? Na próxima aula, nós veremos outras partes da aeronave e sua classificação. Forte abraço a todos, bons estudos e até a próxima!